Em uma cidade pequena, de nome quase apagado nos mapas atuais, existe um prédio imenso de concreto e ferro corroído. Quem passa por ali não ousa parar. Antigamente, era o maior hospital da região. Hoje, é um colosso abandonado, onde a natureza tenta, sem sucesso, cobrir os rastros do que foi feito ali dentro. O portão ainda existe, mas vive escancarado, como se convidasse os curiosos para um passeio sem volta. Antes de continuar essa história perturbadora, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, cada narrativa revela um novo mistério, e você não vai querer perder o próximo. O hospital foi fundado no início dos anos 1950, durante uma epidemia grave que assolava o interior do país. A promessa era de modernidade, com alas psiquiátricas, centro cirúrgico e uma equipe de elite. O que poucos sabiam era que, por trás dessa fachada de progresso, havia interesses ocultos, interesses ligados a experimentos médicos, empresas farmacêuticas e acordos silenciosos com o Estado. Logo nos primeiros anos, surgiram boatos de sumiços e internações forçadas. Pessoas que entravam para tratamentos e nunca mais eram vistas pela família. Os registros, quando existiam, eram confusos e cheios de lacunas. Alguns moradores antigos afirmam que o hospital funcionava com dois sistemas, o oficial e o subterrâneo, invisível aos olhos da lei. Com o passar dos anos, as denúncias aumentaram, mas nada era investigado com seriedade. O hospital tinha proteção. Médicos denunciados continuavam atuando, e mais gente desaparecia. Muitos acreditam que o motivo do fechamento do local não foi falta de verba, mas o acúmulo de provas demais para esconder. Fechado nos anos 90, o prédio foi abandonado às pressas. Equipamentos ficaram onde estavam. Prontuários, medicamentos, até fichas de pacientes continuam lá dentro. É como se, de um dia para o outro, todos tivessem ido embora correndo, ou escondendo algo que não podia ser descoberto. A estrutura do hospital é imponente. Seus corredores foram desenhados para confundir, suas alas parecem se estender para sempre e o concreto grosso isola qualquer som. Ele foi projetado para ser seguro, mas para muitos se tornou uma prisão. O local foi erguido sobre ruínas antigas de um asilo desativado e parte da fundação original foi reaproveitada sem inspeções ou reformas. A construção foi apressada, financiada por um fundo emergencial federal. Havia pressa em concluir, mas ninguém sabia por quê. Muitos dos operários da obra jamais receberam pelo serviço. 2 morreram em acidentes dentro do canteiro e um desapareceu sem deixar vestígios. O local já nascia marcado pelo silêncio e pelo sangue. Relatórios da época mostram que o hospital ultrapassava o dobro da capacidade permitida para leitos, mas isso era considerado eficiência na gestão da saúde. Ninguém perguntava onde dormiam os pacientes extras, nem como eram tratados. Por trás de portas trancadas, amontoados em salas sem ventilação, seres humanos deixavam de ser pacientes e viravam números, ou pior, cobaias. Havia uma ala sem nome que não constava nas plantas oficiais. Para chegar lá, era preciso descer uma escada escondida atrás do almoxarifado. Ali, diziam os funcionários, eram levados os casos especiais, pacientes que não podiam conviver com os demais, por motivos que nunca foram explicados. Um ex-segurança chegou a relatar que uma vez ouviu batidas, como se alguém socasse a parede tentando escapar. Ele foi demitido na semana seguinte. O silêncio das autoridades, somado à indiferença da população e ao medo generalizado, fez com que o prédio crescesse como um tumor maligno no coração da cidade. Ninguém fazia perguntas, ninguém investigava, e por décadas o hospital operou à margem da moral, da ética e da humanidade. Entre os prontuários esquecidos no hospital, encontrados por exploradores urbanos anos depois, estavam fichas de pacientes que nunca tiveram alta e também nunca foram oficialmente declarados mortos. Eram pessoas comuns,
Agricultores, donas de casa, jovens com crises emocionais. Muitos foram internados contra a vontade, levados por familiares ou retirados de casas por assistentes sociais com ordens especiais. Nessas fichas é possível notar um padrão: pacientes com poucos recursos, sem familiares próximos ou socialmente isolados. Eram os alvos perfeitos para desaparecerem sem deixar rastros. Um documento, por exemplo, relata a internação de uma mulher com comportamento inadequado. Ela entrou com 27 anos. Sua ficha segue ativa por mais de 40 anos, sem data de saída. Algumas páginas estão rabiscadas com códigos estranhos, como se fossem anotações internas. Em vez de diagnósticos claros, há siglas, números e símbolos que ninguém conseguiu decifrar completamente até hoje. Numa delas, havia apenas um nome e a frase "transferido para baixo", sem qualquer explicação. Ex-funcionários contam que muitos pacientes eram dopados ao extremo, andando como zumbis pelos corredores. Outros eram mantidos amarrados por dias em quartos sem luz. Alguns, segundo relatos, simplesmente desapareciam do dia para a noite e ninguém respondia às perguntas das famílias. As respostas oficiais eram fuga, alta voluntária ou recolhimento. O mais perturbador é que, mesmo após o fechamento do hospital, nunca houve uma auditoria oficial sobre o destino dessas pessoas. O Estado simplesmente lavou as mãos. E até hoje, há famílias procurando entes queridos que um dia cruzaram os portões daquele hospital e nunca mais voltaram. Exploradores que se arriscam a entrar no prédio relatam uma sensação constante de angústia, mas o que mais chama a atenção são os sons. Não se trata de vozes fantasmas ou fenômenos paranormais, mas de ruídos físicos, batidas, ecos metálicos e um tipo de choro abafado que parece vir dos dutos de ventilação. Um grupo de filmagem independente que tentou gravar um documentário ali teve que interromper as gravações após capturar sons perturbadores em áudio ambiente. Eles estavam sozinhos, mas o microfone registrou passos apressados em um andar acima, sendo que todas as entradas estavam trancadas. Muitos desses sons coincidem com áreas específicas do prédio: antigas salas de contenção, depósitos de remédios e corredores internos com portas de aço. Esses espaços eram os mais usados para tratamentos não supervisionados, sessões de isolamento extremo e até castigos físicos aplicados com autorização da direção. Há marcas de garras nas paredes, pedaços de macas enferrujadas e manchas antigas que nunca foram limpas. Não são fantasmas. São as cicatrizes materiais de um sistema que colapsou sobre sua própria crueldade. O horror está registrado nos detalhes esquecidos, nos corredores que abafavam os pedidos de socorro. O som mais perturbador, segundo quem esteve lá, é o silêncio absoluto em algumas alas. Um silêncio tão denso que parece esconder o ar, o tempo e a memória. Como se aquelas paredes ainda estivessem guardando à força tudo o que não podia ser revelado. Essa ala é o ponto mais misterioso e temido de todo o hospital. Ficava nos fundos, com acesso por um corredor estreito e mal iluminado. Era protegida por uma porta dupla de metal com tranca de pressão, algo incomum até mesmo para instituições psiquiátricas. Nenhum paciente retornava de lá, nenhum funcionário falava sobre ela. Documentos encontrados sugerem que a ala isolada foi usada como centro de contenção para pacientes problemáticos, mas também para testes clínicos que nunca foram registrados oficialmente. Ela continha salas sem janelas, cadeiras de contenção, camas com algemas nos 4 cantos. Um verdadeiro laboratório de dor. Ex-enfermeiros anônimos relatam que alguns pacientes eram levados até ali durante a madrugada. Quando o turno mudava, os prontuários estavam atualizados e os internos haviam sido removidos para lugar nenhum. É como se aquela ala fosse o fim da linha, o ponto final de uma trajetória que jamais deveria ter começado. A ala foi encontrada trancada quando o hospital fechou.
só foi reaberta anos depois por um grupo de documentaristas. O que encontraram lá dentro foram vestígios de contenção extrema, seringas, fichas rasgadas e marcas de luta nas paredes. Como se alguém tivesse tentado com todas as forças sair de lá. O mais estranho, nenhuma planta oficial do hospital inclui essa ala. Ela simplesmente não existe no papel, mas está lá, intacta, como se esperasse a próxima vítima. Durante os anos 1970 e 80, o hospital passou a receber verbas extras de origem pouco clara. Os documentos indicavam pesquisa experimental em neuropsiquiatria, mas não havia nenhum projeto científico oficial registrado junto às instituições de controle. Ainda assim, medicamentos novos, equipamentos de última geração e profissionais estrangeiros começaram a circular pelas dependências. A ala psiquiátrica, que já operava no limite, se tornou o epicentro dessas pesquisas. Pacientes recebiam tratamentos sem consentimento, dosagens altíssimas de remédios em fase de teste e eram submetidos a procedimentos invasivos, como eletrochoques, lobotomias parciais e induções químicas de estados alterados. Os registros médicos dessas sessões são vagos, propositalmente rasurados ou completamente ausentes. O mais alarmante era o perfil das vítimas, pessoas com histórico de vulnerabilidade, sem familiares próximos, muitas vezes internadas à força por pequenos comportamentos desviantes. Uma mulher foi internada por agitação noturna. 3 semanas depois, já não falava nem respondia a estímulos simples. Seu laudo final dizia apenas quadro irreversível. Relatos internos sugerem que esses testes eram observados por representantes de empresas privadas. Havia uma sala com espelhos falsos e supostos visitantes que nunca se identificavam. As cobaias humanas eram tratadas como estatísticas, a margem de erro aceitável para um novo remédio ou um novo protocolo de reabilitação. Aos poucos, os próprios funcionários passaram a temer a ala dos testes. Alguns pediam demissão abruptamente, outros silenciavam. Aqueles que denunciavam algo desapareciam do sistema, sem deixar rastros. O hospital havia se tornado um campo de prova onde ética era um obstáculo e o sofrimento humano uma variável de laboratório. Em 1986, uma enfermeira chamada Renata Tavares, de 28 anos, desapareceu durante seu plantão noturno. Era uma profissional experiente, respeitada entre os colegas, e estava no hospital havia mais de 6 anos. Seu desaparecimento foi um marco. Foi a única funcionária dada como desaparecida sem explicação oficial. Na noite do sumiço, Renata foi vista pela última vez indo até a ala isolada para entregar uma medicação. A câmera de segurança próxima estava em manutenção e o registro do cartão de acesso simplesmente desapareceu. Quando os colegas notaram sua ausência, uma busca interna foi feita, sem sucesso. Não havia nenhum rastro, nem sinal de luta. A investigação oficial foi pífia. A diretoria do hospital alegou que ela teria saído por vontade própria, fugido por problemas pessoais. No entanto, seus pertences estavam intactos em seu armário. A bolsa, o celular, até o uniforme de troca. Nada sugeria que ela estivesse prestes a desaparecer. Colegas próximos afirmaram que, nas semanas anteriores, Renata vinha fazendo anotações sobre irregularidades que observava nas alas mais restritas. Ela falava em pacientes dopados sem justificativa, ordens contraditórias e uma sensação de que algo muito errado estava acontecendo ali dentro. Suas anotações pessoais nunca foram encontradas. A família de Renata processou o hospital, mas o processo desapareceu misteriosamente dos registros judiciais 5 anos depois. Hoje, seu nome é apenas uma nota de rodapé em um relatório antigo. Mas entre os corredores empoeirados do prédio abandonado, há uma pequena plaquinha pendurada em uma porta, com seu nome enferrujado, quase ilegível. Em 2013,
Um grupo de jovens documentaristas entrou no hospital com câmeras escondidas e lanternas de cabeça. Eles tinham um canal de exploração urbana no YouTube e queriam captar imagens reais de um local marcado por histórias macabras. A visita foi feita de madrugada. O que encontraram superou qualquer expectativa e quase custou suas vidas. O vídeo mostrava corredores longos, salas cheias de prontuários e marcas de contenção nos leitos. Mas o momento mais impactante veio quando um dos membros do grupo encontrou uma escotilha no chão de uma antiga sala de radiologia. Ao forçá-la, desceu até um subsolo completamente desconhecido, com celas individuais e paredes acolchoadas. Ali, encontraram cadeiras com algemas, seringas ainda lacradas, um quadro de observação com espelhos falsos e câmeras antigas, todas apontadas para o centro de uma sala. O cheiro era de mofo, mas também de algo mais químico. No fim do corredor, um freezer industrial ainda operava, alimentado por um gerador portátil. O conteúdo nunca foi revelado. O vídeo foi postado na madrugada seguinte. Em menos de 6 horas, alcançou mais de 500 mil visualizações, mas foi derrubado por violação de diretrizes de segurança. Os criadores alegam que seus perfis foram banidos simultaneamente e que nunca conseguiram recuperar o material original. Apenas pequenos trechos circulam em fóruns obscuros. Desde então, outros tentaram replicar a exploração, mas a escotilha nunca mais foi encontrada. Alguns dizem que foi lacrada. Outros acreditam que aquilo foi uma encenação. Mas quem viu o vídeo completo garante: aquilo era real. E o que foi capturado ali nunca deveria ter sido mostrado ao mundo. No hospital, não era preciso um fantasma para sentir medo. O verdadeiro terror estava no ar, na sensação constante de vigilância. Muitos funcionários diziam que alguém ou algo sempre estava observando. Não pelas sombras, mas pelas câmeras, pelas ordens sem assinatura, pelos protocolos que mudavam de um dia para o outro. Alguns relatavam que entravam em salas onde tudo estava em ordem, e minutos depois, os objetos haviam sido rearranjados. Portas trancadas amanheciam abertas, fichas sumiam das pranchetas, e pacientes que deveriam estar em contenção apareciam misteriosamente em outras alas, desacordados, sem que ninguém soubesse como. O que assustava os trabalhadores não era o sobrenatural, era o controle absoluto de um sistema sem rosto. Médicos eram substituídos sem aviso. Enfermeiros desapareciam das escalas. Ordens chegavam em envelopes sem remetente. E todas levavam à mesma direção. Não pergunte, apenas obedeça. Um ex-funcionário declarou, em uma entrevista anônima, que existia uma espécie de departamento sombra dentro do hospital. Um grupo de homens que não usavam jaleco, não se identificavam, mas tinham acesso a qualquer lugar. Eles não cuidavam de ninguém, eles só observavam, ele disse. E quem perguntava não voltava mais. Essa sensação de estar sempre sendo observado continua até hoje. Quem entra lá relata arrepios, calafrios e a impressão de estar sendo seguido por algo que não se vê, mas que é real, material, perigoso. Porque o horror verdadeiro não precisa do além. Ele vive aqui, entre paredes que ainda sabem demais. Ao longo das décadas, inúmeras denúncias, processos e tentativas de investigação foram feitas contra o hospital, mas nenhuma avançou. Nenhum responsável foi punido. Nenhum relatório foi concluído. O silêncio em torno do local não é apenas descaso, é estratégia. Uma blindagem institucional construída com cuidado ao longo de anos. Vários dos diretores que passaram pelo hospital depois ocuparam cargos políticos importantes. Médicos envolvidos com os experimentos viraram consultores de empresas farmacêuticas. Documentos públicos sobre a estrutura foram arquivados sob sigilo e tentativas de acesso via lei de transparência foram negadas por motivos de segurança nacional. Quando jornalistas tentaram cobrir o caso, encontraram resistência ativa.
equipamentos apreendidos, fontes silenciadas e até ameaças anônimas. Um repórter investigativo chegou a publicar um dossiê parcial e sofreu um acidente 2 dias depois. Até hoje, seus colegas evitam mencionar o nome do hospital em qualquer matéria oficial. Mas o que há de tão perigoso nesse lugar? Por que tamanho esforço para apagar sua existência? A resposta pode estar nos acordos subterrâneos feitos entre governo, empresas privadas e figuras poderosas da medicina. O hospital era mais que um centro de saúde. Era um laboratório humano, um espaço onde o fracasso não podia vazar para o público. Hoje, o prédio segue lá, ignorado, intocado, escondido atrás da burocracia. Nenhum projeto de demolição foi aprovado. Nenhuma revitalização foi sugerida. É como se fosse mais seguro deixá-lo apodrecer, como um corpo enterrado às pressas, que ainda respira por baixo da terra. Em quase todos os relatos de ex-funcionários, um número se repete: 217. Era o número de uma sala localizada no 3º andar, na ala de internação psiquiátrica. Ninguém sabia quem autorizava seu uso. Ela vivia trancada. Quando aberta, era sempre por breves minutos, e apenas 1 ou 2 pessoas tinham acesso autorizado. Uma das histórias mais perturbadoras conta que essa sala não constava em nenhum mapa oficial. Aparentemente, ela foi construída em uma reforma silenciosa, bancada por recursos de origem duvidosa. A porta é mais espessa, com 3 trancas reforçadas. Internamente não há janelas, apenas uma cadeira, uma câmera apontada para ela e um espelho sem reflexo, provavelmente falso. Um funcionário relatou que uma vez viu uma paciente sendo levada à força para essa sala. 4 dias depois, ela foi dada como transferida, mas seu nome nunca mais apareceu em nenhum outro hospital da região. Outra testemunha afirma que sons de gritos abafados vinham dali nos fins de tarde, sempre às sextas-feiras. Hoje, a sala 217 ainda existe. A porta está lá, trancada com correntes e cadeados enferrujados. Em uma das paredes externas há uma frase pichada: "Quem entra, deixa de ser gente." Ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe quem foi o último a usar a chave. E talvez seja melhor assim. Há quem diga que os arquivos mais confidenciais do hospital estão ali dentro. Outros acreditam que o local foi usado para reprogramações mentais. O que se sabe com certeza é que nenhum dos ex-funcionários que teve acesso direto a 217 quis falar sobre ela. Nunca. Mesmo após o fechamento oficial, o hospital continua atraindo gente, caçadores de emoção, youtubers, exploradores e curiosos. Mas o que poucas pessoas sabem é que há registros de desaparecimentos mesmo em tempos recentes, com pelo menos 3 casos investigados nos últimos 5 anos. Em 2019, 2 adolescentes entraram no hospital para gravar um vídeo. Um deles saiu correndo, desorientado, e foi encontrado em estado de choque na estrada próxima. O outro nunca foi encontrado. O jovem resgatado não consegue lembrar do que aconteceu. Seu relato é fragmentado, corredores sem fim, portas que se fechavam sozinhas e um grito que ecoava do fundo do prédio. Em 2021, um grupo de universitários decidiu passar a noite no local como parte de um desafio. 4 entraram. Apenas 2 saíram. Os outros foram dados como desaparecidos voluntários. Suas famílias discordam. Um dos celulares foi encontrado dias depois com vídeos corrompidos. Uma das imagens mostra uma porta abrindo sozinha e uma voz masculina ordenando: "Deixa aí, fecha." A polícia local não investiga mais o hospital. Oficiais dizem que é propriedade privada, que há riscos estruturais e que ninguém deveria estar lá. Mas a verdade é que a região ao redor parece viver em silêncio, como se todos já tivessem aceitado que é melhor fingir que o hospital não existe. O problema é que ele existe e parece não querer ser esquecido. O hospital abandonado, onde ninguém volta vivo, não é apenas uma construção antiga cheia de histórias bizarras. Ele é um símbolo de algo muito maior.
Um sistema que falhou com seus cidadãos, uma rede de interesses que usou sofrimento como recurso e um exemplo cruel de como o horror não precisa de monstros. Basta um sistema que se recuse a enxergar o outro como humano. Cada história que revelamos aqui não é lenda, são fragmentos de uma verdade suprimida, um edifício que continua em pé porque destruir suas paredes seria mais fácil do que encarar o que foi feito entre elas. O concreto ainda está lá, mas os fantasmas reais são os nomes esquecidos, os rostos sem ficha, os corpos sem destino. Você pode até se perguntar, por que isso importa agora? A resposta é simples. Porque ainda existem hospitais funcionando hoje com as mesmas práticas mascaradas, as mesmas portas fechadas, os mesmos pactos silenciosos. E enquanto não olharmos para esse passado com coragem, estamos condenados a repeti-lo. Este vídeo não é apenas uma história assustadora, é um alerta. E se você chegou até aqui, agora você também sabe demais. E agora que você conhece essa história, deixe seu comentário. O que você faria se estivesse lá dentro? Deixe nos comentários o que você acha que realmente acontecia nesse hospital.